Então tá, pessoal, vamos resolver então essa primeira questão da lista aqui, então. Vamos primeiro ler ela, né? Observe o polígono ao lado e faça o que se pede. Então tem polígono aqui. Primeiro, letra A. Quais são as coordenadas dos pontos A, B e C? Então tem que dizer quais são as coordenadas deles. B. Desenhe em verde a reflexão do polígono em relação ao eixo X. Então desenhar a reflexão em torno do eixo X aqui nesse desenho, né? Nesse plano cartesiano. Letra C. Desenhe em vermelho a reflexão do polígono em relação ao eixo Y. E D, desenhe em azul a reflexão do polígono em relação à origem. Vamos primeiro fazer as coordenadas, tá? Esse aqui é para ser o exercício mais tranquilo, o item mais tranquilo, né? Lembrando, tá? Que a gente sempre vê primeiro qual que é a coordenada no x, né? Este aqui é o eixo x, este aqui é o eixo y. A gente vê, por exemplo, o ponto A aqui, ó. Ele tá indo 1 para a direita, né? Tá batendo no 1 aqui no x, e tá batendo no 3 aqui no y. Então, a coordenada dele é 1 e 3. O B tá aqui, né? Se for ver, ele tá batendo bem no 3 aqui, ó, e no 2, né? No X ele bate no 3, no Y ele bate no 2. Então, bom, coordenada dele, 3, 2. Nunca confundam, tá? É sempre o X primeiro e o Y depois, né? Isso aqui é o conteúdo lá do trimestre passado, né? Do plano cartesiano. Primeiro a coordenada em X, depois a coordenada em Y. E o C ali, ó, em X a coordenada dele, ele tá aqui, né? Em X é o 2. E em Y, como ele não vai para cima nem para baixo, é zero, tá? Essa é a coordenada do C. 2, 0. A letra B, desenhe em verde a reflexão do polígono em relação ao eixo X. Bom, como a gente viu nas aulas, né? O eixo X é esse aqui. Quando a gente vai refletir esse polígono aqui pelo eixo X, ele tem que ser refletido aqui para baixo, né? Ele vai... o X funciona como se fosse um espelho, né? E qual que é o macetezinho que a gente tem, né? Qual é a propriedade que a gente tem? Quando eu reflito no x, eu vou inverter o sinal da coordenada do y, tá? Então, uma coisa legal aqui, ó, é a gente escrever de novo as coordenadas de A, B e C, botar só uma linha aqui, para não dizer que são os mesmos pontos, né? E aí a gente, como está refletindo no eixo x, a gente inverte o sinal da coordenada do y. Então, por exemplo, o A era 1 e 3, né? O A' aqui vai ser 1 menos 3, certo? O B era 3 e 2, ele vai ser 3 e menos 2, tá? Sempre que eu for refletir no x, eu vou inverter o sinal da coordenada do y. E daí um polígono que estava aqui, a gente vai ver o que vai acontecer com ele, mas ele vai vir aqui para baixo, tá? E o C aqui, ó, em vez de ser 2... Bom, na verdade o C não vai mudar nada, né? Porque 0 e menos 0 dá na mesma, né? Então, 2, 0 fica 2, 0. Vamos desenhar aqui então o polígono em verde, né? O polígono que é a reflexão do ABC em relação ao eixo X, né? Então vamos fazer o primeiro ponto, 1 menos 3. Aqui é o 1 e aqui é o menos 3, então vai ficar aqui. Deixa eu só ver se não tá ficando em verde aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui. Vamos fazer em preto mesmo e dizer que é o verde, né? Então é 1 e menos 3, é esse ponto aqui. O 3 menos 2, né? É o B, B', né? Então, 3 aqui, menos 2 aqui, ó, eles se encontram bem aqui nesse ponto. E o 2, 0, continua sendo no mesmo lugar, né? Então, vai ficar este polígono aqui. Se vocês forem ver, ó, ele é bem o reflexo, né? É o reflexo do polígono do ABC em relação ao eixo X, né? Eu vou só botar uma indicação aqui que isso aqui tem que estar em verde, né? Só para a gente não se confundir, tá? Bom, letra C, desenhe em vermelho a reflexão do polígono em relação ao eixo X. Então, esse polígono aqui, ó, em relação ao eixo Y, quer dizer.
Então agora a gente vai refletir no y, né? Então ele vai, em vez dele, quem vai ser o meu espelho agora, vai ser esse meu eixo y. Então eu vou pegar os pontos daqui e vou passar para cá, né? Como é que eu faço isso? Quando eu vou refletir no eixo y, o que vai trocar de sinal é a coordenada do x, tá? Então esses pontos aqui, ó, que são os do polígono original ali, a gente vai só trocar o sinal da coordenada do x deles. Então ali o A, por exemplo, vou botar duas linhas aqui agora. Ele era 1 e 3, né? Então vai ficar menos 1 e 3, certo? Eu só troco o sinal do x. O B, com dois esquinhos aqui, era 3 e 2. Vai ficar menos 3 e 2. E o C era 2, 0. Vai ficar menos 2 e 0, certo? E aí eu posiciono os pontos ali, né? Menos 1 tá aqui, 3 tá ali. Eles se encontram bem aqui, né? Menos 3 e 2. Então, menos 3, 2. Eles se encontram exatamente aqui. E o menos 2, 0. Vai só menos 2 aqui. Então, vai 2 para a esquerda. Se encontra aqui. E aí eu tenho este aqui sendo o meu retângulo. Qual que era a cor dele? Vermelho, né? Então, aqui vamos escrever vermelho. Certo? Se for ver a relação desse cara aqui com o original, ó, ele está refletido em relação ao eixo Y, né? O eixo Y inteiro aqui, ó, é o espelho, tá? Então esse polígono está se vendo no espelho nesse cara da esquerda aqui. E a letra D desenha em azul a reflexão do polígono em relação à origem. Quando eu reflito a origem, é como se eu fizesse as duas reflexões ao mesmo tempo, no x e no y. Então eu vou inverter as duas coordenadas. Não é inverter uma com a outra, né? Eu vou inverter o sinal das duas, tá? Então o A ali, vou botar um A com três coisinhas aqui, né? Ele era 1 e 3. Então ele vai virar menos 1 e menos 3. O B, ele era 3 e 2, vai ficar menos 3 e menos 2. E o C, ele era 2, 0, aqui, ó, ele vai ficar só menos 2 e 0, porque não tem como inverter o 0, né? Então, menos 2 e 0. E vamos posicionar os pontos ali, né? Menos 1, menos 3. Menos 1 tá aqui. Vou botar mais para cima um pouquinho. Menos 1 tá aqui. Menos 3 tá aqui. Então, dá este ponto aqui. O ponto B ali era menos 3, menos 2. Então, menos 3 para a esquerda, 2 para baixo, né? Menos 3, menos 2. Vai ficar exatamente aqui. E o ponto C, menos 2, 0. Vai 2 para a esquerda e 0 para baixo. Então, ele ficou bem onde já estava. Então, a gente desenha o polígono aqui, ó. Esse aqui era em azul, né? Então, aqui, azul. Certo? Então aqui fica o desenho, ó. Em vermelho aqui a reflexão no Y, em verde a reflexão no X e em azul a reflexão na origem, tá? Finjam que tá coloridinho aqui. Imagine uma imagem colorida no vídeo de vocês aí, certo? Então essa é a primeira questão.